Queridos amados irmãos, aqui estamos novamente nesse culto de louvor, culto para a honra e glória de Deus. Queremos agradecer a Deus pela noite, por esse levantar e por que estarmos novamente estudando um pouco da palavra dele, de tanto que ele tem para nos oferecer e nos orientar. Antes de continuar o nosso culto, dar continuidade, vamos buscar a Deus em oração, né? Busquemos a Ele. Santo Pai, Deus e Senhor nosso, como teus filhos, aqui estamos, queremos te agradecer por ricos cuidados que tem nos concedido, conosco esteja, com cada pessoa também que agora participa desse culto, que agora também nos assiste. Esteja com cada um deles, orienta-nos agora e faça que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, em nosso coração, para que venhamos fazer o melhor para Ti. Oramos ainda por essas pessoas que estão hospitalizadas, por essas pessoas que estão doentes, por essas pessoas da área da saúde que estão à frente nessa grande batalha, arriscando suas vidas para salvar outras vidas. Te pedimos a Tua graça que revele um antídoto, um remédio, para que possa curar esse mal. Atende nossa oração. Prepara-nos para encontrar-se contigo. Una teus princípios, é teu serviço. Nós te pedimos essa graça nos méritos e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Provai e Vede de hoje, ele vem da Mongólia, né? Da Mongólia, e mais especificamente da cidade de Tusgal, né? Mongólia é um país muito distante nosso, lá no Oriente, muito distante nosso, e a nossa oferta desse trimestre vai beneficiar aquela região, né? Então, por exemplo, somente com a queda do comunismo naquela região é que teve uma melhor facilidade da pregação, da penetração do evangelho naquela região. Até então, quando era do regime comunista, era muito difícil, muito difícil. Mas a Bíblia diz que esse evangelho será pregado no mundo inteiro, palavra do próprio Jesus. Então ele mesmo é que providencia as coisas, é que mesmo que vai abrindo as portas, quebrando as trancas, os ferrolhos, como diz lá em Jeremias, abrindo as portas para a pregação do evangelho. E a Mongólia foi um desses casos. Então, mas mesmo assim, não é fácil ainda hoje pregar o evangelho naquela região. Por que não é fácil? Porque a maioria são budistas. São budistas e ainda tem muçulmano, a gente não pode dizer que o muçulmano tem no mundo inteiro, e tem ainda 38% da população que não tem religião alguma. Então fica muito difícil a pregação do evangelho naquela região. E o único meio que a Igreja Adventista achou para penetrar o evangelho ali foi abrindo escolas. Então, abrindo escolas, então se educa os filhos, educando os filhos com esta boa educação, e com esta boa educação os filhos transmitem aos pais, e aí o evangelho está sendo pregado. Mas é muito difícil naquela região, né? Muito difícil. Mas a gente vai ver o relato agora, né? De um pastor jovem, missionário, que está naquela região, né? Vamos ver, assistir agora o Provai e Vede que traz notícia da Mongólia. Assistamos agora. Provai e Vede. História de hoje: ofertas para Tusgal.
Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da Divisão Sul-Americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas. Gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes. Como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração. A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da Igreja Adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema 1 ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e despreendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem os seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Você percebeu, não é, que é um trabalho difícil naquela região, mas não é nada impossível. Deus está conosco. Deus está exatamente com qualquer pessoa que se dispõe a pregar o Evangelho. Ele realmente abre as portas. O que precisa mesmo de mim e de você é fé, é confiança, é acreditar que esse Evangelho será pregado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Bom, então, continuando o nosso culto aqui, a gente vai cantar o hino 165. O hino 165, irmãos, ele tem por título 168, quer dizer, 168. Ele traz por título A Última Hora. A última hora. Para tudo nesta vida existe a última hora, o último momento, o último minuto, se não o último segundo. Então, para tudo existe. Mas diz aqui, ao findar o trabalho, as atividades desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, qual destino há de ter, ó amigo, e qual será o futuro teu lar? É interessante esse hino, muito interessante, mas a gente vai cantar agora o hino A Última Hora, o hino número 168. Cantemos agora.
que nos enche de esperança, não é? E nos adverte também, nos conscientiza também da nossa condição espiritual. A gente deve muito se preocupar com isso, né? Muito se preocupar com isso. Mas o título do sermão também é a última hora, o último instante, né? E como base a gente vai ler o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 2. Capítulo 2 e o versículo 28. Veja a maneira como o apóstolo João tratou as pessoas, ou então tratava as pessoas, né? Com aquele carinho, como aquela comunhão entre pai e filhos. Ele diz assim, filhinhos, olha o tratamento dele, filhinhos, está no versículo 28 do capítulo 2. Filhinhos, agora pois permanecei nele. Nele quem? Cristo. Permaneça em Cristo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Filhinho, devemos permanecer em Cristo e com Cristo, para que quando ele vier, nós não venhamos nos afastar envergonhado ou então decepcionado. A gente, no decorrer do estudo nesta manhã, no decorrer desse estudo, a gente vai ver por que envergonhado, né? Por que decepcionado. Mas o conselho do apóstolo é que tenhamos confiança nele, para que não venhamos estar afastados naquele grande e poderoso dia. Muito bem. O apóstolo em si, ele aconselha as pessoas a permanecer em Cristo até a sua volta. Permanecer em Cristo até a sua volta, isso a gente vê que temos dificuldade em permanecer. Não é impossível. Não é impossível porque, pela graça de Deus, nós estamos vivendo e convivendo no meio do pecado, porém, devemos estar afastados dele. Mas ele nos aconselha a permanecer com Cristo e em Cristo, mesmo com algumas dificuldades que venhamos a ter ou que venha a surgir. Ele aconselha a permanecer. Irmãos, os últimos acontecimentos têm realmente deixado o mundo perplexo. Tem deixado o mundo perplexo porque a gente está atravessando um momento muito difícil agora, né? Mas soma-se a outros problemas. Tudo isso são sinais da volta de Cristo. Tudo isso são sinais. Pois bem, nós tivemos recentemente, se não me engano, na semana passada, lá no México, um terremoto, não é? Que não foi muito divulgado, porque o que está sendo divulgado agora é exatamente essa pandemia, né? Esse corona, né? Mas existe tufão, furacão, assassinatos, injustiças sociais por aí afora, o desrespeito à palavra de Deus. Tudo isso são sinais. Deus, na verdade, permite tudo isso, mas nesta permissão, Ele está conscientizando, Ele está advertindo as pessoas do grande acontecimento que vem ainda pela frente. E que grande acontecimento é esse? É a volta de Jesus. E o que é a volta de Jesus? É o ponto final na história dessa terra. Quantas vezes Jesus virá a esta terra? Uma vez. Uma única vez. Quem estiver pronto, vai com ele.
Quem não estiver, aqui mesmo fica. Mas fica morto, porque a glória dele, na medida que ele se aproxima da terra, quem fala isso é Paulo, lá em Tessalonicenses, na medida que ele vai se aproximando, a glória dele vai exatamente destruir, vai matar aquelas pessoas que não estiveram preparadas para esse encontro com ele nesse dia. Por isso que o apóstolo João ele diz, permaneça nele. Porque essas pessoas também tiveram a oportunidade. Aliás, todas as pessoas têm oportunidade, têm chance. Deus concede uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade, porém, muitas pessoas abusam dessa graça, desse favor da parte de Deus. Mas tudo isso são sinais. Sinais são advertência. Irmãos, numa rodoviária, a gente vê ali aquele serviço de som, quando diz assim, senhores passageiros, com destino a tais e tais cidades, para o horário X, se dirige à plataforma tal e tal e tal. Ele dá essas informações, fazendo aquela chamada para que o passageiro fique alerta e não perca o ônibus, não perca a sua viagem, etc, etc. O mesmo também acontece nos aeroportos, né? O aeroporto também faz aquela chamada dizendo que os passageiros se aproximem do portão de embarque, aquele negócio todo chamando, tá? Mas teve um passageiro que, lendo talvez o seu jornal ou a sua revista, não sei, e ali ele estava empolgado com o assunto. Estava lendo ali e o alto-falante chamando, né, a moça lá, através do serviço de som, dizendo, senhores passageiros se dirigem. Em dado momento ela diz assim, último aviso. E ele estava lendo o último aviso, aí ele se alertou. Ele viu que aquele último aviso era a última chamada para aquele embarque, para aquele horário, naquele avião. E ele percebeu que era o dele. Quando ele percebeu que era o dele, aí ele se alertou, pegou logo a bagagem dele, num instante guardou a revista ou o jornal, botou logo lá debaixo do braço, correu, entrou no portão de embarque e ali foi embora na sua viagem em paz. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas são vitoriosas, são alertadas, elas se despertam pelo último aviso. Eu não sei quando será o último aviso para mim. Eu não sei quando será o último aviso para você. Mas a gente deve estar ciente, consciente de que Deus está constantemente chamando a cada um de nós. Não vê o que diz aqui o apóstolo? Filhinhos, permaneceis firmes até a sua volta, para que naquele dia você não saia, não fique decepcionado. Que decepcionado vai ficar antes, entendeu? Por que antes? Porque virá as 7 últimas pragas. E a pessoa vai perceber que está perdido a partir da primeira praga, mas ainda tem 7 pela frente. Tá? Pois bem, vamos ainda simplificar as coisas aqui, né? Por exemplo, no ciclismo. No ciclismo tem não sei quantas pessoas aqueles atletas que tem não sei quantos quilômetros pela frente, né? A mesma coisa também tem a maratona, né? Tem a São Silvestre, que a São Silvestre não é uma maratona, é uma corrida, né? Mas ali está inscrito 10, 12, 15, parece que o último foi 16 mil pessoas.
Existe a natação também, várias pessoas, mas tanto no ciclismo, na maratona, na corrida, na natação, só quem ganha é um. Pelo menos até o presente momento, eu nunca vi dizer assim, os dois ciclistas ganharam em primeiro lugar. Os dois nadadores em primeiro lugar. Sempre é um. É aquele que vai na frente. Aquele que chega primeiro. Irmãos, aquele que permanecer até o fim, a Bíblia diz que esse será salvo. Permanecer o quê? Permanecer fiel aos princípios orientados por Jesus. Se essa pessoa permanecer fiel aos princípios, a Bíblia diz que essa pessoa será vencedora. Um outro assunto que a gente quer apresentar aqui, por exemplo, no futebol, 2 times entram em campo. Quem quer ganhar? Todos os dois querem ganhar. Todos os dois querem ganhar. E quando sai um empate, nenhum dos dois ganharam, mas todos os dois perderam. 1 ponto para cada lado. Não interessa a quantidade. Não interessa a quantidade. Todas as pessoas que permanecerem fiéis a Cristo, essas pessoas serão vitoriosas. Porque no céu não existe o número de pessoas para entrar. Deus quer salvar a todos. Ele quer salvar você. Tanto no ciclismo, na maratona, na natação, né? Na corrida, somente um leva o prêmio, não é? Mas na salvação, Deus quer dar esse prêmio a todas as pessoas. Que prêmio é esse? A coroa da vida eterna. Ele quer dar a você. Ele quer entregar a você. Pois bem, queridos, nós estamos na última hora. No último momento. Os sinais estão bem claros a respeito da volta de Cristo. Estamos na última hora, como diz o título do sermão desta manhã. A última hora. E a exemplo de muitas pessoas no passado, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4,7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça está guardada para mim. E não somente para mim, mas para todos aqueles que vierem a permanecer fiel até o fim. Irmãos, essas pessoas a gente tem muito mais que seguir o exemplo. A gente não pode adorá-las. A gente não deve adorá-las. Pois todas aquelas pessoas, não interessa quem, que serviram a Cristo, que serviram a Deus desde o Velho Testamento até os dias de hoje, são pessoas dignas de exemplos, mas não de adoração. Porque todos são servos de Deus, como nós também somos servos de Deus. Pois bem, eu quero ler para vocês o que está escrito aqui no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 21, versículo 34 a 36, ele diz assim: veja o conselho de Jesus. Acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado. É isso que ele está dizendo. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Repentinamente como um laço. Sim, as pessoas estão tão displicentes, estão tão despreocupadas, que esse dia vai chegar como se for como um laço.
Não é exemplo do moço da rodoviária? Não é exemplo do moço do aeroporto? O último aviso? Então as pessoas muitas vezes estão vivendo e estão despreocupadas. E aqui diz bem claro, para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Sim, porque depois de o animal estar laçado, está preso. Então as pessoas estão presas não com um laço, mas pelas suas próprias ações, pelos seus próprios pecados, que o prende neste mundo e vivendo neste mundo, abraçando as coisas deste mundo, serão destruídas. Mas vamos continuar a leitura? Aí diz aqui, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Na presença do Filho, em pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, quando, por exemplo, um patrão chama um funcionário, aí diz, quando ele chega na presença do patrão, o patrão diz assim, eu estou sabendo que você está chegando atrasado, está saindo fora de hora e ainda está fazendo o serviço mal feito aqui. O empregado não vai gostar. Mas ele fez por onde? Ele fez por onde? Então, nessa advertência pode até ocorrer coisas maiores e piores para ele. Mas se o contrário, o patrão chamar um dos empregados e disser assim, fulano, eu estou gostando do seu trabalho, estou gostando do seu empenho aqui, estou gostando da sua preocupação aqui na firma, você na verdade tem vestido a camisa da firma, eu vou lhe dar agora um aumento de X% e você vai ser agora chefe daquela seção. Ah, isso é uma notícia maravilhosa. Né? A pessoa ser promovido, então é uma notícia maravilhosa. Então Deus, na pessoa de Jesus, Ele quer dar notícia melhor do que essa. Ele quer presentear com a vida eterna para todas as pessoas que se chegam a Ele. Ele está falando com você, viu? Ele está falando com você. Veja o que diz aqui. Lamentavelmente, muitas pessoas não estão mais na igreja, desfrutando da mesma fé. O mundo moderno os absorveu. Abandonaram o cristianismo bíblico, desviando-se dos ensinamentos da Bíblia, criaram vida própria e fazendo suas próprias interpretações. Muitas vezes algumas pessoas, quando lê alguma passagem da Bíblia e diz, eu acho que não é assim. Espera aí, existe um estudo para isso. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que eu quero, não é o que você quer. Existe estudo teológico para fazer aquela devida interpretação. Porque toda pessoa quando diz eu acho, é porque não tem certeza, viu? Não tem certeza. Então, aqui está dizendo que muitas pessoas já saíram da igreja, abandonaram a fé. Né? Abandonaram a fé. Aí diz assim, talvez sejam essas pessoas sinceras, mas estão redondamente enganadas. O fato de alguém ser sincero não garante que ele esteja certo. A pessoa pode estar sincera num erro, ou não. Mas é claro que pode. Ele é sincero naquele erro, mas não quer dizer que ele está certo. Entendeu? Irmãos,
O Espírito Santo, ele guiou homens aqui na terra para escrever a Bíblia Sagrada. Por isso que ela é eterna, porque ela foi ditada, orientada por Deus. E os homens escrevem alguns livros, e alguns livros fazem sucesso, mas depois se acaba. A Bíblia não. A Bíblia continua sendo o maior livro, o mais vendido no mundo. Foi escrito por homens, mas orientado por Deus. Muito bem. Este mesmo Espírito Santo que guiou os homens a escrever a Bíblia, esse mesmo Espírito Santo leva eu e você de volta à Bíblia. Porque a Bíblia é exatamente a palavra de Deus. A Bíblia é ela quem nos ensina a abandonar os procedimentos, o comportamento deste mundo, porque não nos leva a nada, a não ser a morte. Ela nos leva à Bíblia para que venhamos a entender, a compreender a mensagem de salvação e vida eterna que Deus tem para mim e para você. Pois bem, entre tantas igrejas por aí afora, alguém pode perguntar, tantas igrejas e religiões, viu? Alguém pode perguntar, qual é a Bíblia? Qual é a verdadeira? Porque tem tantas. E todas elas dizem que é a verdadeira. Cada um que puxa a brasa para a sua sardinha. Bom, a Bíblia diz qual é a igreja verdadeira. A Bíblia diz qual é a religião verdadeira. Alguém diz ainda, ninguém sabe como é a morte, e muito menos depois dela. A Bíblia fala. Ela diz como é a morte e o que acontece depois dela. Sempre faz referência à Bíblia. Cada um tem um comportamento diferente e se espelha nos seus feitos. Cada um tem um comportamento diferente e acha que certas e determinadas coisas não é nada demais. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz como devemos se comportar. A Bíblia diz qual é a igreja e a religião verdadeira. Ela diz o que acontece com a morte e depois da morte. Ela diz como o cristão deve se comportar. Tudo isso ela diz. Muitos se casam, né? E logo se separam pelo divórcio, desquite, etc. Mas a Bíblia diz quanto tempo a pessoa deve permanecer casada. A Bíblia diz quanto tempo a pessoa deve permanecer casada. Deixa eu te responder essa. Alguém pode dizer, e quanto tempo? A Bíblia diz até que a morte os separe. Então, entendeu? Até que a morte os separe. Eu não vou adiantar as outras. Essa aqui surgiu uma curiosidade, né? Por quanto tempo vai permanecer casada? Por toda a vida, até que a morte os separe. Muitas pessoas têm aí seu santo ou sua santa protetor ou protetora. Muitos têm. A Bíblia diz quem é o nosso protetor. Ela diz. Mas muitas pessoas têm seu santo e sua santa, mas a Bíblia diz quem é o nosso protetor. Muitos têm o seu santo ou a sua santa como seu intercessor ou sua intercessora. A Bíblia também diz quem é o nosso intercessor. Ela diz quem é o nosso intermediário entre nós e Deus. Ela diz.
Os muçulmanos, eles guardam a sexta-feira, né? O dia de repouso dele é a sexta-feira. Os judeus guardam o sábado. O cristianismo, na sua maioria, guarda o domingo. A pergunta é a seguinte: qual é o dia de guarda? Sexta, sábado ou domingo? A Bíblia responde. Ela diz que dia é o dia de guarda. E muitas vezes as pessoas dizem um dia mais, um dia mesmo, quer dizer nada demais, quer dizer muita coisa. O nome disso é uma desobediência. A desobediência é comparada, irmão, como uma goteira. Fica ali pingando dentro de uma lata. E às vezes, quando essa goteira está dentro de casa, para não molhar toda a casa, a pessoa vai dormir e bota aquela lata ali, aquela vasilha, e só vai pingando, pingando. E a pessoa vai dormir. Quando amanhece o dia, a vasilha está cheia. E encheu de pingo em pingo. A desobediência é assim. É somente uma. Isso aí não é nada demais, mas ela vai somando, somando, somando. E vai se distanciando cada vez mais de Deus. A Bíblia diz o dia certo. A Bíblia, irmãos, ela é a fonte de toda e qualquer informação. A Bíblia, ela tira toda e qualquer dúvida. É a Bíblia que tira essa dúvida de mim e de você. Ela tira essa dúvida. Pois bem, vamos ler agora na Bíblia, né? No livro de Mateus, capítulo 7, 21 e 20. A gente lê primeiro o 21, para depois ler o 20. Aí diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso foi Jesus que disse. Pelo fato de alguém dizer Senhor, Senhor, fazer isso, fazer aquilo, não quer dizer que vai entrar para o céu, não. Tem que viver conforme ensina a palavra de Deus. Aí Jesus acrescenta logo, a gente lê o 21, aí no 20 ele diz assim: assim, pois, pelos frutos conhecereis. Então, pelos frutos, pelo comportamento, a gente conhece as pessoas. Tá certo? A gente conhece. Então, conhece as pessoas. Ainda no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, ele diz assim: a lei e ao testemunho. Duas coisas. A lei e ao testemunho. Aí ele acrescenta: se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Ou seja, se eles não falarem, se eles não procederem, se eles não viverem, se eles não testemunharem dessa maneira, jamais serão salvos. É isso que ele está dizendo aqui. Jamais serão salvos. Eu quero ler novamente, aqui no livro de João. A gente leu Mateus 7, 21 e 20. A gente leu Isaías 8 e 20. Agora a gente vai ler João capítulo 8, versículo 31 ao 36. Aí diz assim, ó: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Eu gosto sempre de fazer uma referência a essa sílaba. Diz assim: se vós, esse se é uma condição, viu? É uma condição. Se a pessoa vai permanecer ou não. E permanece se ele quiser. A decisão é da pessoa. Pois bem, se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, disse Jesus. Aí ele diz: você vai conhecer a verdade, e a verdade vai lhe libertar. Vai lhe libertar. Respondeu os judeus naquela época: somos descendentes de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. E como dizes, sereis livres? Aí Jesus respondeu: em verdade te digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Alguém que fuma, por exemplo, alguém que bebe, por exemplo, alguém que joga, por exemplo, joga baralho, jogo de azar, qualquer tipo de jogo aí. Aí muitas vezes a pessoa diz assim, no dia que eu quiser eu deixo. Deixa não. Deixa não. Aquilo ali a pessoa, de tanto praticar há tanto tempo, torna-se escravo daquilo ali. Aí Jesus disse, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Aí Jesus disse, eu vim libertar você, foi disso aí. Eu vim foi pagar o preço desse pecado, que você não pode pagar. E se pagar, você morre. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você pode pagar, mas paga com a vida, mas morre. E Jesus agora morre no lugar da pessoa para que a pessoa tenha vida. Aí ele acrescentou, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se ele libertar, você vai ser livre. A pessoa pratica o pecado, então é escravo do pecado. E ele não pode dizer que não é pecador. Ele não pode dizer que não está preso. Ele está preso. Preso à desobediência. Fica distanciando de Deus. Eu quero dizer que a pessoa pode morar perto do fórum. Eu quero dizer a você que a pessoa pode até morar encostado da delegacia. Isso é um fora da lei. Pelo fato de ele estar perto do fórum e morar perto da delegacia, não quer dizer que ele é um cidadão, não. E quem é um cidadão? É todo aquele que cumpre a lei do seu país. Então ele é um cidadão. Então a pessoa que pratica pecado, que é um desobediente, está preso ao pecado. Jesus foi que veio libertar essa pessoa desse pecado. Entendeu? Jesus veio libertar. Vamos ver aí, ler o que está escrito aqui no livro de João. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e 14, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eu estou lendo João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo vai guiar a pessoa. Amém, não é? O Espírito Santo guia as pessoas. Amém, amém. Mas olha, nesse amém vamos colocar uma vírgula. O Espírito Santo guia é se a pessoa permitir. Se a pessoa permitir, então ele guia, ele orienta. Mas se a pessoa não quiser, ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E ele respeita a decisão de cada um. Pois bem, só vivemos na verdade se permitirmos que o Espírito Santo habite em nós. A gente só faz boas ações porque o Espírito Santo age em nós. Se nós não permitirmos, esse Espírito Santo não age em nossa vida, porque a gente não dá permissão para tal. Entendeu? Então, somente dessa maneira, eu dando permissão, você dando permissão ao Espírito Santo, só dessa maneira, sendo guiado pelo Espírito Santo, só dessa maneira, temos direito à salvação. Essa mensagem eu estou falando para uma pessoa, viu? Bem particular. Estou falando para uma pessoa. E só dessa maneira a pessoa tem direito à salvação. Depois eu vou falar o nome dessa pessoa, viu?
o nome dessa pessoa, para quem eu estou direcionando essa mensagem para ela. Pois bem, há muitas pessoas, irmãos, que negam a Cristo. Você diz como? Queridos, para negar a Cristo não é preciso ser um Pedro, não. Pedro não negou, mas não é preciso ser um Pedro, não. Eu nego a Cristo, você nega a Cristo pelo estilo de vida, pelo comportamento contrário ao ensino da palavra de Deus. Então eu estou negando a Ele. Então eu posso negar a Cristo recusando ou então não aceitando a advertência do Espírito Santo. Eu estou negando a Cristo. Pois bem, dizer que conhece a Cristo, escute bem, dizer que conhece a Cristo e não permitir ser transformado por Ele, é um engano, né? Ele está se enganando, entendeu? Dizer que conhece e não está praticando, ele está se auto-enganando. Essa mensagem traz o nome de A Última Hora, o último momento. Todos querem ser salvos, todos, sem exceção. Já notou com algumas pessoas que é engraçada, né? Algumas pessoas que gostam de cantar, algumas pessoas que é muitas vezes um músico, aí diz, a essa hora, depois de morto, né? A essa hora, os amigos, né? Fulano deve estar no céu. Com aquela alegria dele, está transformando ali em verdadeira alegria, tocando as suas músicas lá, fazendo e acontecendo. Queridos, escuta uma coisa que fique bem claro na tua mente. Que fique bem claro na tua mente. O que eu faço, o que você faz agora, lhe dá direito à vida eterna? Lhe dá direito à salvação? Sim, porque os amigos estão desejando o que é bom. Fulano deve estar no céu a essa hora. Fulano está ao lado de Deus. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo de bem, de melhor para... Não é isso. A pessoa tem que estar em comunhão com Deus antes de morrer. Porque depois da morte se segue o juízo e o juízo final. Pois bem, a gente vai ler o que está escrito aqui na primeira carta de João, tá certo? Primeira carta de João. Aí diz assim, aquele ou então aquela pessoa que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus também não tem a vida. Jesus, ele é a porta. Está escrito lá, Evangelho de João 10:9. Ele diz, eu sou a porta. Quer dizer, a porta dá acesso a qualquer recinto. Então, o recinto que Jesus lhes dá acesso é o céu. Ele disse, todo mundo terá que passar por mim. Porque quando ele ressuscitou, quando ele foi ao Pai, quando ele voltou, ele disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Ou seja, o que eu decidi, está decidido. Por isso que Jesus perdoa a mim, a você e a toda e qualquer pessoa. E oferece a salvação e a vida eterna. Se você não tivesse vindo ao mundo, ou melhor, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, observe bem essa frase, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, a gente não tinha opção. A opção era única. E qual era a opção? A morte. O salário do pecado é a morte. Então, se Jesus não viesse agora interferir
interferir na vida humana, a gente não tinha opção. A opção era morrer. Entendeu? Era morrer. Porque a pessoa pecou. Então tem que morrer. Aí Jesus vem e nos dá uma segunda opção. Pelo procedimento, o ser humano procurou a morte. E agora Jesus traz a vida. E quando ele traz a vida, ele coloca nas tuas mãos. Qual é que você quer agora? E você é quem decide. Você sabia que Deus, você sabia que Jesus, você sabia que o Espírito Santo não decide nada por você? Você sabia disso? Ele não decide nada por você. Ele coloca isso em nossas mãos. A gente é quem decide de que lado quer ficar. Se quer a morte ou quer a vida. Mas ele não interfere na decisão de ninguém. Pois bem, muitos não entenderam a mensagem de Jesus, mas acreditou e viveu o ensino dele. Você entendeu isso aí? Muitas pessoas acreditaram, não entenderam, mas viveram e aceitaram. Deus conhece o fim desde o princípio. Como eu não conheço, como você não conhece, então vamos aceitar, porque com certeza Ele está trazendo o melhor para nós. Mesmo sem entender, vivamos os seus conselhos, mesmo sem entender. Porque nossa mente é uma mente finita, muito limitada. Queridos, se nós estamos do lado de Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Que maravilha, não? Se o Espírito Santo está do nosso lado, é porque nós estamos do lado de Cristo, do lado dos seus ensinamentos. E Ele nos faz lembrar todas as coisas. Jesus diz assim, olha, lá em João 14, 23. Novamente o se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e o veremos para ele, e o faremos nele, nessa pessoa, morada. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Pois bem, queridos, o cristão em si, ele encontra atropelo, dificuldade nessa vida. Essa vida não é um mar de rosas para ninguém. Mesmo para aqueles que servem a Cristo. A vida é cheia de provações, é cheia de dificuldades, é cheia de atropelo. Irmãos, o descanso está no céu, não é aqui não. O descanso está no céu. Lá no Apocalipse fala que a igreja descansará. De tanta tribulação, de tanta dificuldade que ela passou, ela vai descansar. Então, o nosso descanso é no céu. Aqui, nós temos muita provação e muita dificuldade. Pois bem, o Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele diz assim, olha, pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu. É claro que eu sou cidadão daqui, você é cidadão desse país. Qualquer pessoa que mora nessa terra é cidadão de algum lugar. Mas a pátria do cristão é no céu. E Deus aguarda isso para entregar a cada um de nós. Irmãos, nós temos de estar preparados no dia da volta de Cristo. Nós temos de estar preparados no dia da volta de Cristo. Do contrário, esse preparo, a gente tem que estar preparado. E se não tiver preparado, haverá um grande arrependimento por parte das pessoas. Mas alguns dizem o seguinte, por que temos de estar preparados para a volta de Cristo? Alguns dizem assim, é porque tem medo de morrer. Está preparado,
porque tem medo de morrer. Outros dizem porque não tem coragem de enfrentar as pragas, as dificuldades dessa terra. E diz ainda que é porque somos fracos. Não é nada disso, irmãos. Nós devemos estar preparados para a volta de Cristo, porque somos gratos, somos agradecidos a Ele, porque somos agradecidos a Ele daquilo que Ele fez por nós. E somos gratos por Ele, por isso. Sabe o que é que Ele diz na sua volta? Para quem não estiver preparado, está escrito em Malaquias, e com isso nós vamos encerrar. Malaquias 3:2 diz assim, ó: mas quem poderá suportar o dia de sua vinda? Está perguntando. Quem poderá suportar o dia de sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Ele é como o fogo do ourive. Eu tenho um irmão que ele é protético. Certa vez eu cheguei lá, ele estava com a pedra de mármore redonda e ela estava cavada, né? E ele estava com um maçarico, né, botando fogo em cima de uma bolinha, estava assim no meio da pedra. E aquela bola estava da cor de brasa mesmo. E o maçarico em cima, você sabe que o maçarico é muito mais quente do que o fogo natural. Então o maçarico estava ali em cima. E aquela bola de fogo, eu disse: o que é isso? Ele disse: é ouro. Ah, é ouro. E aqui estava aquela bola e de vez em quando saía uma nata escura aqui e descia para cá. Uma nata escura aqui, aí descia para cá. Eu disse: e o que é isso aí que está saindo? Ele disse: é a sujeira do ouro. O fogo purifica o ouro. O Espírito Santo é fogo, mas ele não mata, ele purifica. Ele quer purificar você. Se lembra no começo que eu disse que eu estava pregando para uma determinada pessoa? E agora eu vou dizer. Eu estava pregando para mim. Porque se eu prego e não vivo o que eu estou pregando, se eu prego e não acredito naquilo que estou pregando, é inútil a minha pregação. Eu estou pregando para mim. Lembre-se, Jesus te ama. E para muitos pode ser a última hora. Que nos alertemos para que não cheguemos nesse momento de perder a hora. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. E que estejamos juntos, muito breve, na volta de Cristo. Mas Deus está alertando agora. Deus abençoe. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Amém.